Essa é a história de um poderoso mago de 9º grau que foi aprisionado no abismo por um semideus após transcender os limites humanos. Porém, sua alma encontra uma nova chance ao possuir o corpo sem vida de Fry Blake, um jovem que não suportou a dor de sua existência e escolheu o fim. Agora, como Lucas Trauma, ele retorna ao mundo dos vivos no corpo do pior aluno da Academia Vestroada e a vergonha da renomada família Blake. Com uma nova identidade e sede de vingança, ele reescreverá seu destino. Se esse vídeo alcançar 200 likes, trago a continuação dessa incrível história. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para mais resumos. Bora pro vídeo! Há aproximadamente 4.000 anos, o protagonista lutava contra uma horda de monstros. Eles sequer conseguiam se aproximar dele, pois, sempre que tentavam, eram instantaneamente eliminados. Perplexos, os monstros questionavam quem ele era. O protagonista, intrigado, observava a reação deles. Era estranho que não soubessem. Afinal, ele era o apóstolo da justiça, aquele que enfrentará a horda do mal responsável por espalhar o caos no mundo. Ele se apresentou como Lucas Trauma, o mago mais poderoso de 9º grau. Os monstros se enfureceram ao ouvir suas palavras. Para eles, era inaceitável que um humano os desafiasse daquela forma. Lucas, no entanto, manteve sua postura firme. Com um sorriso, ele afirmou que quando alguém como ele já havia conquistado tudo o que queria, o próximo passo natural era ajudar o mundo, e chamava isso de voluntarismo. Os monstros o menosprezaram, rindo de suas palavras. No entanto, antes que percebessem, um imenso círculo mágico surgiu, deixando eles surpresos. Lucas lançou seu ataque. Em um instante, todos foram aniquilados. Observando os corpos destruídos, ele murmurou para si mesmo que os humanos não eram tão fracos assim. De repente, uma voz misteriosa ecoou no ar, afirmando que o ego dele era grande demais. Lucas girou para ver de onde vinha a voz e foi surpreendido por uma grande luz. Sem compreender o que estava acontecendo, ele perguntou para si mesmo o que estava vendo. A presença luminosa se revelou. Declarou ser a lei daquele mundo, a existência que rege o caos. Diante de Lucas, estava um semideus, a entidade que os humanos veneravam como um deus. Lucas, sem qualquer sinal de reverência, afirmou que nunca o venerara. O semideus declarou que as ações de Lucas haviam violado leis e ordens estabelecidas há milênios e que, por isso, não seriam mais toleradas. Lucas riu, considerando aquilo uma piada. Para ele, se o mundo realmente seguisse essas leis, não estaria naquele estado caótico. O semideus permaneceu impassível e afirmou que as habilidades de Lucas já haviam transcendido o nível humano, mas que, no fim, um humano continuava sendo apenas um humano. Sem dar tempo para a resposta, ele avançou. Lucas sentiu uma pressão esmagadora quando foi agarrado com força. Alguns de seus equipamentos se desprenderam do corpo. Tentou reunir mana, mas logo percebeu que não conseguia. O semideus declarou que aquele era o pecado de se opor a um deus. Um pecado que não era permitido aos humanos. Um pecado capital. Com frieza, o semideus pronunciou sua sentença. Lucas duvidaria eternamente, imerso na escuridão absoluta do abismo. Ele acrescentou que Lucas duvidaria até mesmo de sua própria existência e que deveria aceitar o vazio, o sofrimento eterno e arrepender-se por ter ousado existir. Por fim, concluiu que essa era a punição para aqueles que desafiavam um deus. A cena mudou. Em um beco, um jovem foi lançado violentamente contra uma parede. O líder do grupo que o atacara observava-o com desdém, reclamando que ele sempre andava com pouco dinheiro. O valentão se aproximou, zombando do fato de que, apesar de ser o terceiro filho da prestigiada casa Blake, ele era um fracasso, diferente de seus irmãos. Na visão do agressor, ele não passava de um lixo sem talento. Agarrando o cabelo do jovem, ele afirmou que gostava da forma como ele destacou que, não importava o quanto fosse insultado por ser a ovelha negra da família ou o pior aluno da história da academia, ele não morria. Com desprezo, acrescentou que, se estivesse no lugar dele, já teria desistido há muito tempo. Um dos comparsas, um brutamontes, comentou que realmente parecia que o jovem nunca morria. O valentão, com um sorriso sádico, afirmou que era exatamente isso que mais gostava nele. Sem hesitação, golpeou o rosto do jovem, revelando que nunca se cansava de espancá-lo. Para ele era um saco de pancadas perfeito. O grupo continuou a agredi-lo. Depois de um tempo, o valentão, pisando no jovem, mencionou a aula prática do dia seguinte. Declarou que o jovem seria seu oponente. Em tom sarcástico, garantiu que seria gentil. Com um olhar sombrio, afirmou que tornaria o dia dele inesquecível. Segundo ele, após a luta, o jovem mal conseguiria andar. Rindo, o grupo se afastou, sugerindo que ele fosse para casa descansar para o grande dia. Enquanto saíam, um deles comentou que realmente gostavam de bater nele. O jovem, ferido e humilhado, permaneceu ali, olhando para o vazio. Então, um desejo profundo de se tornar mais forte cresceu em seu coração. Nesse momento, esse desejo ressoou na mente de Lucas. Ele olhou ao redor, mas não viu nada. Confuso, perguntou-se se teria sido apenas uma alucinação. E,
Por um instante, sentiu que estava à beira da loucura. Lucas estava preso no abismo, sem ideia de quanto tempo havia se passado. Milhares de anos? Talvez apenas centenas? Difícil dizer. Ele se perguntava se a punição de Deus era isso que chamavam de desespero. As vozes que ouviu, seria só sua mente pregando peças ou algo mais? Talvez fosse apenas sua consciência tentando conversar com ele. Ele nunca se viu como alguém fraco ou insignificante, mas ali, naquela escuridão infinita, começava a duvidar. A cena muda para a jovem que estava sendo espancado. Na frente dele, estava seu pai, frio e impiedoso. Sem rodeios, ele declarou que Frei estava sendo expulso da família. O pai disse que não deixaria alguém como ele manchar o nome da família. O jovem, ainda tentando entender a situação, mal conseguiu reagir. Com a voz trêmula, perguntou se ser fraco era realmente um pecado tão grande assim. O pai o interrompeu e apenas respondeu que ele sequer tinha o direito de fazer essa pergunta. Seu pai se aproximou e, sem hesitar, disse que não aceitaria que alguém como ele carregasse o sobrenome da família Blake. Chamou-o pelo nome, Frei, uma última vez e declarou que não reconhecia sua existência, e que Frei também não deveria reconhecer sua família. Virou-se e foi embora, sem olhar para trás. Naquela noite, Frei estava em seu quarto, encarando comprimidos. Pensava em acabar com tudo, mas sua mão tremia. Ele tinha medo. Medo da morte. Medo da vida. De volta ao abismo, Lucas ouviu a voz do semideus. Dúvida. Hesitação. No fim, até você já duvida da própria existência. Aquilo foi a gota d'água. Lucas gritou para que se calasse. Disse que não existia Deus, nem ordem, nem leis. Como aquele ser podia provar um mundo tão irracional? Com os dentes cerrados, percebeu algo. Finalmente, ele entendia por que o mundo era tão cruel, e sabia exatamente quem o havia deixado naquele estado. Foi então que decidiu. Se o semideus queria que ele experimentasse aquele inferno, ele faria isso com prazer. Enquanto isso, Frei estava passando mal. Lucas sentiu algo estranho. Uma luz. Frei, em seu desespero, se perguntava se morrer era realmente a melhor escolha. Lucas, intrigado, sentiu aquela presença se aproximando. Quem é você? Ele se perguntou. Uma voz surgiu em sua mente. Não há ressentimentos. Um pássaro sem asas está fadado a cair. Só os mais fortes sobrevivem. Lucas ficou confuso. Frei, por outro lado, se culpava. Se culpava por não ter nascido com asas. Se culpava por não conseguir ser mais forte. Será que aquilo era verdade? As lembranças do desprezo das pessoas vieram como uma enxurrada. As palavras do valentão ecoaram na mente dele. Se eu fosse você, já teria me matado há muito tempo. Mas, de repente, algo mudou. Ele se pergunta para si mesmo: quem ele pensa que é para me julgar? E, naquele instante, Frei alcançou Lucas, sem entender como começaram a libertá-lo. Lucas ficou atordoado. O que está acontecendo? No momento em que Frei entrou em sua mente, uma sensação diferente tomou conta dele. Era como se os raios de sol estivessem finalmente tocando sua pele. Lucas se perguntou quem era aquele garoto. Frei, com lágrimas nos olhos, pensava consigo mesmo: se tivesse uma segunda chance, gostaria de andar por aí com suas próprias pernas, e um dia voar até o ponto mais alto do mundo, para ver tudo lá de cima, com os mais fortes. E foi naquele momento que Lucas despertou. Ele abriu os olhos. 4.000 anos haviam me passado. Pensou em Frei, o garoto mais fraco da Terra. Mas agora ele era Lucas, o mago mais forte do mundo. Declarou que, a partir de agora, os dois eram um só. Frei lhe deu liberdade. E, em troca, ele daria a Frei asas. Olhando para o céu, Lucas ergueu a mão e declarou que não demoraria muito para se vingar do semideus. Fora do edifício, Lucas, agora no corpo de Frei, te reunia mana, mas logo percebeu que não conseguia usar todos os seus poderes. Ele concluiu que antes de qualquer coisa, precisaria reunir a energia que falta e fortalecer sua base para conseguir reunir mana de forma eficiente. Ele refletiu sobre sua luta contra o semideus e percebeu que, desta vez, precisaria ser ainda mais forte do que no passado. Por um momento, notou que estava se precipitando. Afinal, aquela era a chance que esperou por 4.000 anos. Decidiu que precisava se livrar dos impulsos e aprender a controlar sua raiva. No momento, o que realmente importava era fazer o que estava ao seu alcance. E assim, ele treinou até o amanhecer. Ao final do treinamento, sentiu uma mudança em seu corpo. Ele havia alcançado o 5º grau. De repente, um mal-estar tomou conta dele, e ele vomitou uma substância escura. Ao observar aquilo, concluiu que se tratava de impurezas acumuladas ao longo dos anos no corpo de Frei. Para alcançar sua verdadeira força, ele sabia que precisaria se livrar de todas elas. Na academia, Jack, o brutamonte, olhou intrigado para David, o valentão, e questionou o motivo de ele ter chegado tão cedo. David respondeu que estava ansioso pela aula daquele dia e não conseguiu esperar. Jack, com um sorriso no rosto,
comentou que David queria acabar com Frey, mas sugeriu que ele não exagerasse. David perguntou por que Jack havia batido em Frey com tanta força. Jack explicou que havia visto Frey na enfermaria na noite anterior e que ele havia fugido levando vários soníferos. David ficou pensativo ao ouvir aquilo. Jack então acrescentou que chegou a pensar que Frey estava cogitando se suicidar por causa de David. David afirmou que Frey não teria coragem para isso. Jack, com um tom desafiador, sugeriu uma aposta sobre o assunto, e os dois concordaram. De volta a Frey, ele se perguntava quanto havia vomitado. A grande quantidade de impurezas deixava claro o estado debilitado do corpo de Frey. Era evidente que o garoto havia passado por inúmeras dificuldades. Na cantina da academia, os olhares estavam todos voltados para ele. Enquanto comia, as pessoas ao redor murmuravam, mas ele simplesmente ignorava e continuava aproveitando cada mordida. Mais tarde, em seu interior, questionava se realmente fazia sentido frequentar a escola, considerando que possuía mais de 4.000 anos de existência. No entanto, ele concluiu que não tinha escolha, não poderia compensar milênios de mudanças apenas com as memórias de Frey. Se quisesse entender como o mundo funcionava atualmente, precisaria aprender. Ele pensa no semideus, e pensou que não precisava se apressar. Na sala de aula, o ambiente ficou tenso assim que Frey entrou. Todos os alunos o encaravam, surpresos por vê-lo ali. David, satisfeito, olhou para Jack e afirmou que havia vencido a aposta. Frey só observava enquanto caminhava. Nesse momento, David posicionou sua perna diante de Frey, bloqueando seu caminho. Ele declarou que Frey finalmente havia chegado. Frey encara ele sem entender, e nesse momento, Jack chamou Frey e exigiu que ele lhe desse 10 tickets de merenda. Batendo na cabeça de Frey, afirmou que perdeu por culpa dele e que esperava que ele o compensasse. Frey, por sua vez, apenas o encarou, se perguntando quem ele pensava que era para bater na cabeça dele. Por um momento, refletiu se Jack era um amigo, mas logo concluiu que não. Afinal, não importava sempre existia alguém como ele. Foi então que percebeu que estava tremendo, se perguntava se era por causa deles. Jack, impaciente, gritou novamente, ordenando que entregasse logo os tickets, e então tentou acertá-lo. Frey desviou sem esforço, deixando todos ao redor surpresos. Ninguém sequer percebeu quando ele se moveu. A cena chamou a atenção até mesmo de uma garota que estava lendo calmamente. Com essa cena, Frey percebeu que foram eles que fizeram Frey desistir de sua vida. Jack, confuso, hesitou por um momento, mas logo se recuperou e tentou acertar outro golpe. Frey, dessa vez, revidou. O golpe foi o suficiente para lançar Jack para trás, fazendo-o voar e cair desajeitado no chão. As pessoas ao redor ficaram boquiabertas. Elas se perguntavam como ele havia sido arremessado daquela forma. Frey, por outro lado, sentiu uma pontada de vergonha por ter exagerado contra um pirralho. Ele pediu para Frey considerar aquilo como um presente do mago mais poderoso da humanidade. David, assistindo a cena, ficou de boca aberta. Ele questionava se realmente havia sido Frey quem fez aquilo. Na verdade, todos ao redor compartilhavam a mesma incredulidade. Foi nesse momento que o professor entrou na sala. Ao perceber a agitação, perguntou o que estava acontecendo. Os alunos responderam rapidamente, dizendo que Jack simplesmente desmaiou do nada. O professor se aproximou do garoto caído. Examinando-o de perto, notou traços sutis de mana remanescente em seu corpo. E isso o deixou surpreso. Para alguém ser capaz de fazer algo assim, era necessário um talento que nem mesmo os professores da academia possuíam. Ele se perguntava quem poderia ter sido responsável. Mais tarde, um professor substituto assumiu a aula. Já que Giles havia levado Jack para ser atendido, ele explicou que Jack estava apenas inconsciente e que sua vida não corria perigo. Avisou ainda que ele despertaria em breve, então não precisavam se preocupar. O professor, então, olhou ao redor da sala. Com empolgação mal disfarçada, observou as alunas, achando que aquela era uma das melhores turmas, já que havia muitas garotas. Seus olhos logo recaíram sobre Isabelle, a aluna mais bonita dali. Ao continuar olhando ao redor, notou Frey sentado em seu lugar e ficou surpreso em vê-lo na aula. Entre cochichos, uma das garotas comentou que não gostava daquele professor, Kevin. Ela mencionou que ele sempre começava a grunhir discretamente sempre que via uma aluna. Sua colega alertou para ela não chamar a atenção dele, ou ele poderia notá-la. Kevin, então, foi até Frey. Ele achou estranho vê-lo ali e perguntou desde quando ele assistia todas as aulas. Frey não respondeu de imediato. O professor pensava que ele fosse muito estudioso, já que era tão magrinho, mas ele só matava aulas. Com um olhar gentil, Frey se desculpou e disse que era muito ocupado. As pessoas ao redor acharam patético e começaram a cochichar, comentando que era porque ele sempre sofria bullying quando aparecia. Kerr perguntou se Frey estava insinuando que havia algo mais importante do que sua aula. Com um sorriso tranquilo, Frey respondeu que talvez, e mencionou que estava vivendo o ápice da sua vida. Os alunos, tentando conter o riso,
Perguntaram do que ele estava falando. O professor, irritado, disse que concordava com Frei. Afirmou que não era o tipo de professor arrogante que acreditava que sua aula era a maior prioridade do mundo. Ao ver a expressão dele, os alunos concluíram que Frei já estava marcado. Kevin então perguntou se ele estava estudando direito. Sem esperar resposta, sugeriu um pequeno quiz e impôs uma condição: caso Frei não conseguisse responder nenhuma pergunta, teria que arcar com as consequências de ter o desafiado, mesmo sendo apenas um aluno. O professor começou. A primeira pergunta foi sobre os 3 itens usados pelo rei guerreiro mágico Kassadin. Ao ouvir esse nome, Frei ficou surpreso. 4.000 anos atrás, Kassadin treinava intensamente. Concentrando energia, ele lançou um golpe devastador que destruiu tudo ao seu redor, reduzindo uma montanha inteira a escombros. Lucas apareceu e, com um tom despreocupado, sugeriu que ele relaxasse um pouco, ou em breve não sobraria nenhuma montanha por perto. Ele ainda perguntou se Kassadin pretendia cuidar de todos os animais dali depois de destruir suas casas. Na casa de Kassadin, mesmo com a visita de Lucas, Kassadin continuava treinando, o que o deixou um tanto aborrecido. Sem interromper seus movimentos, Kassadin avisou que havia preparado um pouco de chá e que Lucas poderia beber à vontade. Lucas o chamou de idiota e perguntou se ele não pensava em se casar algum dia. Dessa vez, Kassadin parou por um instante. Com um suspiro, ele falou que Lucas também não conseguia entender o coração de uma mulher. Lucas fala que não tem nada de errado com ele. Se aproximando de Lucas, Kassadin afirmou que amar uma mulher tinha o poder sinistro de abalar as estruturas de qualquer um. Um homem de mente fraca estava fadado a sucumbir diante a tentação. Lucas tenta afastar ele e disse que já tinha entendido. Kassadin continuou, afirmando que guerreiros deviam ser firmes como rochas diante das mulheres. Então, perguntou se os magos não pensavam da mesma forma. Lucas, sem hesitar, respondeu que namoraria até uma pedra, se ela fosse bonita o suficiente. E Kassadin manda ele beber logo o chá. De volta ao presente, Lucas tentava conter o riso ao lembrar daquela conversa. Era engraçado pensar que seu amigo, que antes não sabia fazer nada além de treinar, havia se tornado uma lenda depois de 4.000 anos. O professor perguntou o que houve. Os alunos murmuravam entre si, acreditando que Frei estava prestes a se encrencar. Afinal, era impossível que alguém tivesse informações detalhadas sobre um período da história que não foi bem registrado. Eles também suspeitavam que o professor só queria usá-lo para se exibir. Nesse momento, uma aluna interveio, Isabelle. Ela afirmou que aquela pergunta nem fazia parte da matéria de história da magia vista em aulas dele. Os outros alunos ficaram surpresos e murmuravam perguntando por que ela estava fazendo isso. Frei, por sua vez, olhou para Isabelle com estranhamento. Apesar de ser linda, ela falava como se fosse um soldado. Isabelle explicou que Kassadin era um guerreiro e usava mana apenas para auxiliar seu treinamento. Portanto, não podia ser considerado um mago. O professor se aproximou e perguntou se ela estava tentando desrespeitar aqueles que seguiam o caminho do guerreiro mágico. Isabelle afirmou que essa não era exatamente a questão da conversa. Naquele momento, Lucas lembrou-se de algo. Kassadin sempre ficava irritado quando o chamavam de mago. Ele costumava responder que era um guerreiro, e não um mago. Lucas sorriu internamente. Aquela foi uma boa jogada. Afinal, o próprio Kassadin mataria qualquer um que o chamasse de guerreiro mágico. Encarando ela, o professor tocou no ombro de Isabelle e sugeriu que continuassem aquela conversa em seu escritório, apenas os dois. Isabelle tirou a mão dele com firmeza e pediu que ele parasse. O professor comentou que não esperava que ela fosse tão desrespeitosa. Então, decidiu que ela deveria responder no lugar de Frei. No entanto, antes que Isabelle pudesse dizer algo, Frei respondeu: luvas do Rei Tigre, cinturão do gigante e o colar da tormenta. Frei continuou, explicando que Kassadin nunca usava mais do que esses 3 equipamentos. Ele ainda comentou que insistia para Kassadin seguir as tendências da época, mas o amigo se recusava, principalmente quando se tratava do colar. Aquele troço era horrível, concluiu. Os alunos o encararam, perplexos. A turma continuava a encará-lo em silêncio, até que Frei questionou se havia dito algo errado. O professor, visivelmente descontente, confirmou que Frei estava certo. Frei, animado, afirmou que não havia como errar aquela resposta. Os alunos começaram a cochichar entre si, percebendo que ele estava agindo de forma estranha naquele dia. Voltando sua atenção para Isabelle, o professor a repreendeu por sua falta de educação em sala de aula. Ele segurou sua mão e ordenou que ela o acompanhasse até seu escritório. A garota ficou atordoada. Frei, atento nas ações do professor, ele o chama o professor e fala o que Kassadin sempre dizia: amar uma mulher tem o poder sinistro de abalar as estruturas de alguém. Guerreiros devem ser firmes como rochas diante das mulheres. E um homem de mente fraca está fadado a sucumbir diante da tentação e ser reduzido a nada mais que um mero animal. O professor o encarou e perguntou onde ele queria chegar com aquilo. Frei respondeu que não queria chegar a lugar nenhum. Apenas estava repetindo algo que ouviu.
No entanto, acrescentou que talvez Cassady estivesse errado. Já que o professor continua perfeitamente de pé sobre seus dois pés, finalizou. O professor, ofendido, pronunciou o nome de Frei em tom de advertência. Ele afirmou que Frei havia se tornado arrogante depois de acertar apenas uma pergunta. Ele decidiu continuar o questionário, para ver onde Frei chegará com essa personalidade problemática. Olha quem fala, Frei fica de boa. E o professor passou para a próxima questão. Todos na turma ficaram surpresos ao ver Frei responder corretamente a todas as perguntas. O professor, incapaz de aceitar a situação, mencionou que ele até mesmo respondeu sobre a Era da Luz, um período que poucos professores tinham conhecimento. A dúvida pairava em sua mente. Aquele realmente era Frei, a vergonha da academia? Enquanto refletia, Frei percebeu que já era hora do almoço. Ele perguntou se o professor tinha mais alguma questão, mas deixou claro que, apesar de achar divertido responder, estava com fome. O professor, tremendo, se perguntou como Frei sabia tanto sobre eventos de 4.000 anos atrás. Frei apenas o encarou por um breve instante. Desconcertado, o professor dispensou a turma. Frei saiu animado, pronto para almoçar. Enquanto caminhava em direção ao refeitório, percebeu que Isabelle o seguia. Ela perguntou se ele estava indo almoçar. Frei parou por um momento, olhou para ela e simplesmente a ignorou. Mesmo assim, Isabelle continuou a segui-lo. Perdendo a paciência, Frei virou-se para ela e perguntou diretamente por que estava o seguindo. Com a mesma calma de sempre, ela respondeu que estava indo à cantina para almoçar. Ele perguntou por que ela falava de maneira tão formal, achando aquilo estranho. Isabelle explicou que era um hábito de família e pediu que ele entendesse. Na cantina, Isabelle arregalou os olhos ao ver a quantidade absurda de comida na mesa. Surpresa, perguntou se Frei iria comer tudo aquilo sozinho. Ele, sem se abalar, sugeriu que ela tentasse ficar 4.000 anos sem comer. Assim, aprenderia a valorizar cada refeição. Sem entender, Isabelle questionou o que ele queria dizer com aquilo. Frei apenas respondeu que não era da conta dela e perguntou por que ela o seguia por toda parte. Ela pediu para não ser mal interpretada. Explicou que, na verdade, não havia outro lugar adequado para ela se sentar. Então, perguntou como Frei sabia tanto sobre a Era da Luz. Ela percebeu sua hesitação e esclareceu. Estava se referindo à Era dos 4 grandes mestres que viveram há 4.000 anos. A história afirmava que esse período havia recebido tal nome devido às habilidades mágicas ofuscantes deles. Frei ficou pensativo. Mesmo após tanto tempo, a magia havia regredido em vez de prosperar. Ele deduziu que aquilo só podia ser obra do semideus. Isabelle continuou. Mencionou os grandes mestres de 4.000 anos atrás, Cassady, o guerreiro mágico, Shivaites Siman, o sábio, Iris Reacefoldir, a bruxa negra, e, por fim, o homem considerado o maior mago de todos os tempos, Lucas Trauman. Mencionou que Lucas era um homem incrível, e, se estivesse vivo, ela certamente teria pedido ele em casamento. Frei quase engasgou com a comida. Ele tossiu e a encarou incrédulo. Isabelle notou sua reação e perguntou por que ele estava rindo. Ainda rindo, Frei comentou que ela era muito nova para falar de casamento. Isabelle continuou sem entender. Frei acrescentou que se sentia lisonjeado, mas não tinha interesse em crianças. Isso fez Isabelle corar. Quando foi que eu pedi você em casamento? Retrucou. Os alunos ao redor observavam a interação dos dois, comentavam entre si, se perguntando quando eles haviam se conhecido. A surpresa era ainda maior pelo fato de Isabelle estar almoçando com Frei. Ela estava seguindo ele mais cedo, comentou um dos alunos. Sério? Outro demonstrou espanto. A número 2 da escola foi atrás dele? Até o David é caidinho por ela. Nesse momento, David apareceu. O cara tentou se explicar, mas preferiram se afastar rapidamente dali. Enquanto isso, sua atenção permaneceu fixa em Frei e Isabelle. A expressão em seu rosto deixava claro que ele não gostava nada do que via. Isabelle voltou ao assunto da aula. Ela mencionou a última pergunta feita pelo professor, sobre o método de treinamento de Shivaites. Relembrou que Frei havia respondido com assimilação, desenvolvimento e conflito, mas, segundo o que ela aprendeu, existiam apenas assimilação e desenvolvimento. Curiosa, perguntou se ele poderia ensiná-la sobre o terceiro método. Antes, Frei perguntou qual é o grau dela. Terceiro grau, respondeu Isabelle. Frei comentou que é um bom nível para alguém da sua idade. Isabelle já havia notado algo estranho. Ele falava como se fosse muito mais velho. Frei explica que está vivo há muito tempo incrivelmente longo. Ela ficou confusa e perguntou se não tem praticamente a mesma idade. Frei respondeu que ela está certa de um lado e errada de outro. O que isso quer dizer? Perguntou Isabelle. Intrigada, Frei ignorou a pergunta. Já estou satisfeito, declarou. Isabelle ficou surpresa ao perceber que ele realmente havia comido tudo. Frei se levantou,
Pegou os pratos e disse para ela levar o tempo que quisesse para terminar. Ela pede para ele esperar. Ele parou por um instante. Ela aproveitou a chance para reforçar seu pedido. Ele não respondeu à pergunta se poderia ensinar ela o método de conflito. Frei instrui a ler livros. Ele explicou que não tinha conhecimento sobre o método, somente experiência, então não podia ensinar de maneira objetiva. Isabelle ficou surpresa. Ele não tinha o conhecimento, apenas experiência. Ela se pergunta quem era ele de verdade. Mais tarde, durante a aula, a professora anunciou que, naquele dia, os alunos fariam duelos de magia. Para garantir que todos tivessem chances justas, o uso de magia seria restrito ao primeiro grau. David estava ansioso por esse momento. Enquanto aguardava, percebeu que Isabelle conversava com Frei e se perguntou por que ela estava falando com ele. A professora continuou explicando as regras. Os duelos seriam realistas, e qualquer ferimento causado seria de responsabilidade sua. Por isso, todos deveriam levar a luta a sério. Frei, distraído, observava a professora. Isabelle percebeu e questionou se ele estava olhando para a professora Jane. Frei, um pouco corado, confirmou, e disse que a professora é linda. Isabelle, incrédula, disse que ele só podia estar louco e explicou que esse tipo de comportamento era inadequado, ainda mais considerando que a professora tinha 40 anos. Frei deu um sorriso, gata pra caramba. Olhando para a professora, sugeriu que todos prestassem atenção, pois, segundo ele, era assim que se parecia o corpo perfeito de uma mulher. Isabelle suspirou ao perceber que até o tipo de mulher de que Frei gostava era velho. Algum tempo depois, a professora anunciou o primeiro duelo, Frei contra David. David abriu um sorriso e declarou que estava esperando por isso. Frei, no entanto, ignorou completamente. Todos ficaram surpresos com sua atitude. Com um movimento rápido, Frei segurou a professora. Seu olhar estava firme e determinado. Com um sorriso, declarou que finalmente entendia por que despertou do seu sono sem fim. O cara tem atitude. A professora estava surpresa. Frei afirmou que foi tudo por esse momento e pediu para que ela não se preocupasse, pois, apesar de parecer jovem por fora, por dentro era muito mais velho. Isabelle estava chocada com as palavras dele. Sem hesitar, Frei sugeriu que eles saíssem para jantar naquela noite, e pega de jeito na professora. Ela imediatamente afastou ele e ordenou que ele voltasse para o seu lugar, avisando que aquele era seu último aviso. Frei, sem recuar, propôs que, caso vencesse o duelo, ela deveria aceitar jantar com ele. A turma ficou incrédula. Os alunos acham que é uma piada. Como ele poderia vencer? Ele mal era um mago de primeiro grau. Como ia derrotar um mago de terceiro grau? A professora então aceita a proposta de Frei. Frei sorriu confiante e considerou aquilo como uma promessa. Enquanto ele se posicionava para o duelo, a professora tentava manter a compostura, perguntava-se o que estava fazendo e repreendia a si mesma por deixar seu coração acelerar por causa de um aluno. David olhou para Frei, incrédulo, e questionou se ele pirou de vez. Não sabia que ele gostava desse tipo de coisa. Perguntou se Frei estava tentando fazer com que a professora cancelasse o duelo. Frei perguntou o motivo daquela dúvida. A resposta deixou David irritado. David então deduz que ele tenha dormido bem e nem entendia na situação que se meteu, com um sorriso maníaco, declarando que primeiro rasgaria as cordas vocais de Frei, depois quebraria seus ossos um por um. Para que ele não pudesse fugir nem pedir ajuda, David concluiu dizendo que aquele seria o último dia de Frei andando normalmente. Frei lembrou que feitiços de primeiro grau não eram fortes o suficiente para causar esse tipo de dano. David garantiu que conseguia. Frei ficou intrigado. A professora anunciou o início do duelo. Agitando a turma, David recitou seu feitiço, invocando a Fúria de Pedras. Os alunos ficaram surpresos. Vendo esse feitiço, Isabelle correu até a professora, relembrando que ela havia dito que apenas feitiços de primeiro grau seriam permitidos. A professora confirmou que David não havia quebrado essa regra. Isabelle, surpresa, questionou como um feitiço daqueles poderia ser permitido. David, sem desviar o olhar do duelo, explicou que aquele era um feitiço exclusivo para o herdeiro direto de sua família. Ele mencionou que se tratava de uma magia de visão e que, apesar de ser um feitiço poderoso, qualquer mago de primeiro grau poderia utilizá-lo. Frei achava indecente alguém usar um símbolo de sua família apenas para incomodar os outros. Provocando, David perguntou se ele estava com medo. Frei negou sem hesitar. Então, sem perder tempo, conjurou seu feitiço, míssil mágico. Os colegas demonstram surpresa. David, ri do feitiço de Frei. Os colegas perguntavam entre si se Frei realmente pretendia enfrentar a Fúria de Pedras com um míssil mágico. Alguns concluíram que aquele era o único feitiço que ele sabia usar. Frei lançou seu feitiço. O impacto foi imediato. Um míssil mágico atravessou a Fúria de Pedras como se não fosse nada e atingiu David em cheio, arremessando-o para longe, num estado lamentável. O vídeo vai ficando por aqui. Se gostou, confira se já está inscrito e deixe seu like para mais resumos. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.